Ele é teólogo, psicanalista e contador, e preside uma instituição cristã chamada de Igreja Evangélica Missionária. Eu estou aqui, nada mais, nada menos, com o pastor Antônio Carlos Neves Mendes, presidente da Igreja Evangélica Missionária. Pastor Antônio Carlos, muito boa noite. Boa noite, Carlos Júnior. Prazer muito grande poder estar aqui e ter sido contemplado por esse convite para ceder a você essa entrevista. O Entrevista na Cidade recebe este homem que tem um currículo e tem uma experiência muito grande. Eu quero, nesse momento, lhe perguntar o seguinte: para chegar até aqui, pastor, com esse currículo respeitoso e presidindo uma instituição como a Igreja Evangélica Missionária, houve um começo. Onde foi que começou? Como começou? Conte um pouco dessa história pra gente. Começou em 1980, quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Eclesiastes 7:29 diz que Deus fez homem perfeito, mas eles buscaram seus próprios caminhos. Eu vivia buscando meus caminhos, fazendo e planejando conforme a minha vontade. Mas um dia me encontrei com Deus, aceitei Jesus Cristo como Salvador da minha vida, e não só mudou a minha vida, como também me deu uma nova direção, mudou toda a minha trajetória e acima de tudo, o meu destino eterno. Então, foi a partir dali que eu comecei a despertar para a vida. Concluí meus estudos, me formei, sou contador, como você falou, exerço com o máximo de dedicação, carinho e amor à profissão de contador. Sou teólogo por conta de ter aceitado Jesus Cristo como Salvador e também pelo fato de ajudar ou querer ajudar outras pessoas. Comecei a evangelizar e comecei a pregar a palavra de Deus e percebi a necessidade de me aprofundar um pouco mais para falar de Deus às pessoas. Sou psicanalista, como você falou também, né, por conta, digamos assim, de uma curiosidade, mas que também tem uma aplicação muito grande na igreja, não é? Quando as pessoas me procuram, não só para ouvir um pouco da palavra de Deus, e também na resolução de alguns problemas, de algumas necessidades que eles assim demonstram. Então, toda a minha formação está a serviço do reino de Deus, inclusive a profissional. Eu quero registrar nesse momento a todos aqueles que nos veem, nos acompanham no programa Entrevista na Cidade, e eu, inclusive, fui parte, né, dessa história, fiz parte dessa história, né? E eu quero tocar justamente nesse assunto, né? O senhor é fundador e presidente da Igreja Evangélica Missionária no Brasil, porque nós temos aqui no Maranhão e temos em Goiás, né? O que é que essa instituição representa na sua vida, assim? E quantas, né? A gente imagina assim, quantas pessoas já foram alcançadas pelo poder do Evangelho, quantas pessoas já foram restauradas, restabelecidas pelo poder do Evangelho através dessa instituição. A gente fica assim imaginando durante todos esses anos o serviço prestado por essa igreja. Fale um pouco dessa trajetória. O principal testemunho está aqui à minha frente. Você é um pastor hoje que também preside uma igreja, 2 igrejas, né? E tem desempenhado com muita dedicação o seu trabalho, e tive o privilégio de ser o seu pastor, de lhe consagrar. Muito obrigado. E hoje você está também a serviço do reino de Deus. Eu, em 92, eu fui consagrado a evangelista. E a partir daí, pelo contato com um missionário inglês chamado John Philip, que tinha uma instituição aqui no Brasil que trabalhava especialmente com educação teológica, com a obra missionária e com as atividades sociais. Nos identificamos muito com essa missão, com esse trabalho que eles desenvolviam, e entramos em contato com eles. E a partir daí, nós iniciamos o trabalho aqui em São Luís do Maranhão. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje nós contamos com mais ou menos mais 50 igrejas, dentre igrejas e congregações. Amém. Temos um colegiado de pastores e obreiros em torno aí de 80 a 90. E tenho muitos filhos na fé, né? E tem, inclusive, outras igrejas em outros estados e em alguns municípios aqui do Maranhão. Então, para mim é um prazer muito grande poder estar contribuindo com o reino de Deus, né, ombreado a outros pastores, a outras denominações e aqueles que se predispõem a fazer o trabalho do Senhor.
Eu fico muito alegre, né, desse registro que o senhor faz, né, da minha vida, e eu tive a oportunidade de ser consagrado, né, pelas suas mãos, né, pelo Senhor usando as suas mãos. E o que eu assim admiro nesse trabalho do senhor como pastor, de outros pastores, de outros ministérios, é essa confiança, né, na transformação. As pessoas chegam na igreja doentes, aprisionados, encarcerados, e ali passam por um processo de transformação e chegam ao pastorado, chegam ao evangelismo, chegam ao diaconato. Como é que o senhor se sente sendo uma pessoa que acredita na transformação de outras pessoas e confia a elas o ministério pastoral, sobretudo? A nossa referência é o próprio Deus. Se nós olharmos para nós, não é, a gente vai perceber que tem uma infinidade de falhas. Mas mesmo assim, Deus confiou a nós, homens, o mais precioso que ele tinha. Ele deu o seu filho Jesus para morrer em nosso lugar. E nos confiou o ministério para que dessemos continuidade ao que Jesus principiou. Ou seja, nós estamos sendo uma extensão de Cristo, por conta exatamente de levar o evangelho a outras pessoas. Então, essa relação de confiança é muito importante. Não só num relacionamento entre pastor e ovelhas, pastores e pastores, obreiros de uma forma geral, como também no relacionamento de amizade, no relacionamento conjugal ou profissional. Ou seja, em todo e qualquer nível de relacionamento tem que haver esse grau de confiança, porque acredito que a pior coisa que tem é a gente trabalhar com pessoas que não confiam na gente ou pessoas em quem a gente não confia. Então, esse nível de confiança é muito importante a gente ter. Decepções nós vamos ter sempre na vida. Sempre. Mas isso não deve, de forma alguma, ser um fator inibitório para que a gente não tenha a confiança naqueles que Deus, o próprio Deus, confiou. Amém. A igreja também é uma instituição social, né? Partindo desse princípio, eu quero saber do senhor, nós vamos agora partir para uma discussão mais da conjuntura política, da conjuntura social do nosso país. De que forma o senhor analisa a conjuntura e qual é a relação da igreja com essa conjuntura política e social atual que o Brasil vive, né? Nós estamos vivendo um momento de efervescência, né? Um momento assim realmente de muitas dificuldades, muitos desafios. E na sua opinião, assim, qual o papel da igreja nesse momento, onde as pessoas, né, passam por inúmeras dificuldades, inúmeros desafios do ponto de vista político? A política nacional está aí, né, muito conturbada. Eu quero saber da sua opinião, ou a igreja não é para ter esse viés da participação política, da participação social? Eu acredito que não só a instituição, igreja, comunidades, quaisquer que sejam, como também pastores e irmãos da igreja, todos nós somos políticos. E todos nós devemos estar a par do que está acontecendo. Podemos ver hoje em alguns países de governos totalitários que houve uma negligência por parte das pessoas de não participarem das decisões principais, necessárias e úteis para aquele povo. Então eu acredito que nós, como servos de Deus, devemos, como protagonistas, digamos assim, do bem social para as pessoas, estarmos também sendo fatores de transformação. Eu particularmente, eu não tenho essa situação de me posicionar, contra este ou a favor daquele candidato. Eu verifico primeiro as bandeiras que ele defende, a pauta que ele defende. Sim. Então, a partir da pauta que ele defende, que ele prega, que ele fala, com certeza Deus deve estar nessa pauta, o respeito às liberdades deve estar nessa pauta, a família, as pessoas, a liberdade, enfim, esses conceitos que a nossa Constituição mesmo já preconiza. Então, eu vou muito pela pauta, não tanto pelas pessoas. Eu procuro não me apaixonar pelos candidatos, mas por aquilo que eles defendem, exatamente. Então a igreja tem esse papel importante. O pastor não deve, sim, eu particularmente, no púlpito, eu não digo assim, vamos votar no candidato A, candidato B.
a gente faz uma avaliação e busca despertar nos irmãos, nas pessoas, e não só em irmãos, mas em familiares, também na vida profissional, meus colegas de trabalho, despertar neles essa observação que tem que ter. Nós não podemos votar no escuro. Quando nós elegemos um candidato, nós estamos ali colocando uma pessoa que vai governar sobre nós. Então nós temos que ter todo o cuidado. E um detalhe importante, temos que orar, como diz a Bíblia, pelas autoridades. E ora, se nós devemos orar pelas autoridades, consequentemente, nós devemos zelar por elas. Zelando por elas, também nos dá o direito de escolhê-las. Então eu acredito que a igreja tem um papel fundamental, como em toda a sua história, toda a sua trajetória. Em todos os impérios, por mais tiranos que eles fossem, a igreja sempre tinha esse papel fundamental. Me lembro que recentemente, aqui na pandemia, no começo de 2020, um pastor, de renome aqui do Brasil, disse que a igreja era o único reduto que as pessoas tinham para aliviar suas dores quando estava ali em plena efervescência, aquela pandemia. Então, quer dizer, eu me apeguei muito a essa palavra desse líder, cristão, evangélico, porque realmente a igreja é o lugar onde as pessoas vão, não só para ouvir a palavra de Deus, mas elas vão também para buscarem alívio para suas dores emocionais, para suas dores psicológicas, dores internas, interiores, etc. Ou seja, nós temos um leque de trabalhos a prestar à comunidade. A igreja, ela não só é missionária na sua função espiritual, mas ela é uma igreja profética também, porque ela vai ser fator determinante naquela sociedade, naquela comunidade onde ela está inserida. Inclusive, pastor, eu costumo dizer, como professor, como pastor que eu sou, que só existem duas instituições capazes de restaurar, de recuperar o cidadão, o ser humano. A escola, através do educador, através do professor. E a igreja, através de Jesus Cristo. Usando homens de Deus como o Senhor. Obrigado. Eu quero lhe dizer, da nossa alegria de inaugurar esse novo momento na nossa vida. Nós estamos com esse projeto iniciando hoje. E Deus quis que o senhor fosse o nosso primeiro entrevistado. Eu quero apenas lhe perguntar onde está hoje a Igreja Evangélica Missionária, no Maranhão, quais cidades, no estado de Goiás, me parece, Diga aí um pouco dos endereços das igrejas, para que as pessoas possam estar frequentando. Nós nos concentramos mais aqui na ilha, em São Luís. Somente a partir de 96 nós começamos a ir para o interior. E 98, 2000, a gente começou a abrir trabalhos em outras unidades da federação. Então, hoje nós temos no Maranhão cerca de umas 45 igrejas. Nós temos aqui em Santa Efigênia, onde eu pastoreio. Temos jardim. Eu não vou ter assim o endereço de todas elas, São muitas igrejas, sim, congregações. Eu precisaria estar aqui com uma relação delas. Mas nós temos aqui no Jardim América, nós temos aqui Estádio Operária, nós temos na Vila Zeni, nós temos Rio Grande. Cidade Olímpica, Rio Grande, Pedrinhas. Na ilha são muitas. São muitas. E no interior do estado? No interior nós estamos em Governador Nunes Freire, nós estamos em Santa Helena, temos também em Humberto de Campos, Penalva, várias congregações, inclusive em Penalva, Temos aqui também em Mata Roma, enfim, tem outros municípios que... Macabeira, Rosário e outros municípios. E no outro estado da Federação, Goiás. Goiás, nós temos um trabalho só, uma igreja, inclusive própria. Agora, fizemos agora 2 anos, estivemos agora representados lá pelo pastor Espíndola, lá na igreja, e completou 8 anos de existência, então já temos a igreja construída lá, terreno próprio, construção própria, então, e o pastor Moisés está lá fazendo um excelente trabalho, com possibilidades de crescer, agora, depois de concluído esse trabalho lá, de construção. E também em Belém, em Belém, no Pará, nós temos 3 igrejas, em Belém, no Pará. Temos a Ananindeua, 2 congregações em Ananindeua e uma na cidade mesmo de Belém. O Entrevista da Cidade recebeu hoje o pastor Antônio Carlos Neves Mendes, presidente da Igreja Evangélica Missionária. Suas considerações finais.
Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e desejar que você seja bem sucedido nesse trabalho que você tanto gosta de fazer. Para mim foi um privilégio muito grande ser escolhido por você para estar aqui diante de você, fazendo essa entrevista, sendo entrevistado e ao mesmo tempo desejando sucesso e que Deus possa lhe abençoar grandemente, porque você também é um grande homem de Deus. Muito obrigado, meu pastor, pelas suas palavras. Servir a sociedade engrandece a alma e alegra o coração. Boa noite.